Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus e vamos estar refletindo num texto que nós encontramos no Evangelho de Marcos. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Nós vamos estar iniciando a nossa leitura no capítulo 8, versículo 34. E nós vamos estar refletindo um pouco sobre este texto e sobre uma pergunta que Jesus faz neste texto. Uma pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, uma pergunta que Jesus faz à multidão que o ouve, e uma pergunta que Jesus faz também para nós, aos nossos corações. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34, assim como estamos assentados, da maneira como estamos, mas com toda a reverência, vamos estar lendo este texto da palavra de Deus que nos diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui nós estamos diante de Ti, prostrados diante de Ti, reconhecendo, Pai, a Tua soberania, o Teu senhorio sobre as nossas vidas, a Tua autoridade, o Teu poder, Pai, sobre cada um de nós. E pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, com toda a liberdade, possa estar ministrando aos nossos corações através da Tua palavra. Que Tu possas encontrar em nós uma terra regada e preparada pelo Teu Santo Espírito. E que assim esta semente possa cair e assim germinar, crescer e frutificar, para que possamos viver segundo a Tua palavra, segundo os Teus ensinos, segundo, Senhor, os Teus propósitos para conosco. E mais uma vez, a Tua palavra de Deus tem nos desafiado, nos confrontado a pararmos e refletirmos sobre os propósitos que Tu tens para conosco, e se realmente estamos vivendo nesses propósitos, se realmente estamos compreendendo e entendendo esses propósitos. E assim, Senhor, nós pedimos que com toda a liberdade Tu possas ministrar conosco, falar conosco através da Tua palavra nesta noite. E assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, aqui nós podemos ver e vemos Jesus chamando a multidão para perto de si, chamando a multidão para estar junto dele, para estar próximo. Jesus, no versículo 34, diz: convocando a multidão, e juntamente com esta multidão também os seus discípulos. E quando então a multidão se aproxima de Jesus, quando a multidão está próxima de Jesus, Jesus começa a falar com eles e abre um diálogo com eles. E Jesus, ele diz: se alguém quer andar comigo, se alguém deseja andar comigo, se alguém tem esse desejo no coração de estar junto de mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Mas na verdade, o maior desafio aqui deste texto é a pergunta que ele faz logo depois. E essa pergunta tem me inquietado há algumas semanas, essa pergunta tem me inquietado há vários dias. Até eu comentei esses dias com o nosso querido irmão Fábio sobre esse texto. Disse: Deus tem me inquietado muito, muito sobre este versículo. Eu não sei o que Deus quer, eu não sei de que forma, mas uma coisa eu sei: Deus, Ele é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que se preocupa, um Deus que fala conosco, um Deus que quer ministrar conosco, e a começar em mim. Amém? A começar em mim. E a pergunta que Jesus faz para esses homens, para os seus discípulos e para aqueles que estavam junto com Jesus, que porventura viriam a ser discípulos também, porque na verdade Jesus chama 12 homens para serem os discípulos, que depois foram denominados apóstolos. Mas Jesus teve muito mais discípulos que seguiram, que aprenderam com Ele, que andaram com Ele. Não foram só os 12.
E Jesus aqui está falando sobre uma vida de discípulo. Jesus está falando sobre alguém que quer ser um discípulo. Jesus está se referindo a pessoas que querem andar com Ele sendo discípulos. E Ele fala isso, e falou isso há 2000 anos atrás. Mas continua na sua palavra, continua inquietando os corações do ser humano, da humanidade nos nossos dias. E essa pergunta, principalmente: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aqui nós muitas vezes usamos e ligamos esse versículo num contexto um pouco fora deste contexto. Não estou dizendo que é errado, mas é um pouco fora deste contexto que Jesus está usando, porque nós usamos esse versículo muitas vezes na questão de evangelismo. O que aproveita evangelizar a cidade inteira e você perder a sua própria salvação? O que adianta falar de Jesus para milhares de pessoas? E aí nós usamos esse ganhar o mundo inteiro relacionado ao evangelismo. Não estou dizendo que é errado, mas não é o contexto que Jesus está usando. Mas na verdade, o que nós temos que entender, e nós temos que compreender que Jesus está usando um contexto aqui relacionado à nossa vida diária. Jesus está relacionado a um contexto de viver para Cristo. E o ganhar o mundo inteiro é se esquecer de Cristo e viver para si mesmo. Esquecer das promessas de Deus, da palavra de Deus, esquecer dos propósitos de Deus e vivermos para nós mesmos. É esse o contexto que Jesus fala. E muitas vezes nós vivemos como se nós quiséssemos realmente ganhar o mundo inteiro, mas não evangelizando o mundo inteiro. Vivemos como se nós quiséssemos ter o mundo inteiro, termos as coisas boas, agradáveis. Volto a repetir e abrir um parênteses: não é errado. Se torna errado quando isto é a minha prioridade, quando isto está em primeiro lugar no meu coração, quando isto está acima de Deus, acima de Jesus Cristo, quando isto é a minha prioridade, é onde eu tenho focado toda a minha força, todo o meu entendimento, todos os meus recursos em ganhar o mundo inteiro. E nós esquecemos que nós não somos eternos, nós esquecemos que nós somos peregrinos aqui. E hoje mesmo, antes de sair de casa, recebemos uma notícia de uma menina de 19 anos, conhecida nossa, da família, da minha sogra. Uma menina de 19 anos, estava num retiro, passou mal e morreu. Faleceu hoje à tarde. 19 anos. E nós pensamos: puxa vida, mas tão jovem. E nós temos vários jovens, adolescentes, estudamos a Bíblia ontem aqui juntos. E nós muitas vezes esquecemos que muitas vezes nós pensamos que nós somos eternos. Nós agimos como se fôssemos eternos. Tiago escreve na sua palavra, na sua carta, melhor dizendo, que nós somos como uma neblina. Tiago escreve dizendo que o homem, ele faz planos. O homem, ele decide coisas, ele decide sobre a sua própria vida, e decide, ele tem autoridade para decidir. Vamos para tal cidade, vamos morar em tal lugar, vamos comprar tal coisa, vamos investir em tal negócio. O homem tem liberdade para fazer isso. Vamos passar ali 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, vamos investir, vamos ganhar dinheiro. E Tiago disse, e faz uma pergunta também. Tiago pergunta assim: o que é a vossa vida? E aí o Tiago responde: é como uma neblina, é como um sopro, que pela manhã aparece e logo se dissipa e já não existe mais. E aí Tiago complementa dizendo: deveríamos dizer assim: vamos fazer isso, aquilo e aquilo outro, se o Senhor quiser. Sermos discípulos, seguirmos o Mestre, ouvirmos o Mestre, obedecermos o Mestre e entregarmos a nossa vida nas mãos do Mestre. E aqui Jesus está dizendo isso. E é sobre isso que eu quero rapidamente refletir nessa noite, sobre as características do verdadeiro discípulo. Jesus está chamando discípulos aqui, e Ele está desafiando uma multidão a ser discípulo, e Ele está nos desafiando a entendermos que nós precisamos neste tempo, urgentemente, tomarmos uma decisão de realmente sermos discípulos de Cristo.
Porque não adianta ganharmos o mundo inteiro, termos uma conta no banco recheada, termos bens, termos carros, casas, uma boa formação teológica, uma boa formação profissional, se nós perdermos a nossa alma. Não adianta nós investirmos nas coisas terrenas, nas coisas materiais e que vão ficar aqui, se nós não nos preocuparmos com a nossa alma. E esse texto, esse versículo, foi o versículo que mudou. Não sei, alguns de vocês mais antigos ouviram falar, já conhecem e já ouviram falar da banda Paralamas do Sucesso. Mais antigos ouviram falar. Os mais jovens eu creio que não. Ou também. Paralamas do Sucesso na década de 80, 90, tinha por vocalista o Matos Nascimento. Alguém conhece o Matos Nascimento? Já ouviu falar do Matos Nascimento? Já ouviu louvores do Matos Nascimento? O Matos Nascimento se converteu quando ele recebeu um folheto com este versículo. Procure na internet, no YouTube, tem lá testemunho do Matos Nascimento. Ele conta todo o testemunho dele, de como ele se converteu, com este texto. Ele tinha tudo o que um homem poderia ter neste mundo. Ele conta no testemunho. Ele tinha tudo o que alguém poderia imaginar em ter nesta vida. E entrando com a banda num avião, no aeroporto, uma mulher deu um folheto para ele, ele pegou e botou no paletó, no bolso do paletó. E depois ele leu e estava escrito esse texto: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E ele, tocado por Deus e pelo Espírito Santo, entendeu que não adiantava nada, tudo que ele tinha, se a alma dele estava perdida, se a alma dele estava condenada à morte. E a partir, não vou contar o testemunho dele, pois vocês escutam. A partir daquele dia, ele mudou a maneira de enxergar as coisas, ele buscou ouvir a voz de Deus e se entregou a Deus. E hoje nós temos vários louvores, conhecidos que são cantados do Matos Nascimento, ex-vocalista do Paralamas do Sucesso. Mas quais são essas características? Quais são as características que Jesus ensina aqui? A primeira delas é que ele chama aquela multidão, e dentre toda aquela multidão e discípulos que se aproximam, ele faz uma pergunta, dentro dessa pergunta um questionamento: se alguém quer vir após mim. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ninguém é obrigado a vir para a igreja. Ninguém é obrigado a ser crente. Ninguém é obrigado a fazer nada. Jesus está deixando, está dizendo e está dando esta liberdade. Se alguém quer vir após mim. E chegou um tempo, meus queridos, em que nós não podemos mais adiar essa decisão. Nós não podemos mais levar adiante, protelar essa decisão. E nós muitas vezes adiamos essa decisão. Muitos jovens adiam essa decisão. Eu tenho uma vida inteira pela frente, eu ainda tenho tanta coisa para conhecer, eu ainda tenho tanta coisa para ver, eu tenho ainda tantas coisas para viver. E a pergunta que fica é a mesma: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Nós não podemos adiar essa decisão. Oramos e estamos orando, e mais uma vez eu falo, e vamos orar logo após o culto, interceder pela vida do nosso querido irmão Kleber, aqui conosco em várias jantas, sobrinho da Marinês, casado com a sobrinha da Marinês, sofreu um acidente de moto, está internado na UTI do Hospital Pompeia. E vamos orar e clamar, porque nós cremos que Deus é poderoso para curar, para levantar, para tirá-lo daquele leito de hospital e trazê-lo de volta para casa, para a honra e glória do nome do Senhor, não nossa. E temos orado por isso e clamado pela vida do Kleber, e vamos continuar orando e clamando. Mas o que é a nossa vida? É como uma neblina que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Eu estava lá na casa dele quando a esposa dele recebeu a notícia. Ela me contando dos planos, ela me contando dos projetos, ela me contando de coisas que iriam fazer e que estavam planejando em fazer, enquanto eu estava consertando uma máquina de lavar roupa na casa dele. E quando eu termino o concerto,
guardo minhas ferramentas, toco o celular e ela atende o celular e desaba no choro. Eu disse, aconteceu alguma coisa, e fui orar com ela, oramos juntos naquele lugar. Tudo tem um propósito. Eu creio que Deus já tinha providenciado eu estar ali naquele momento exato, e orei com ela e clamamos pela vida do Kleber, choramos juntos. E aí Deus novamente me mostra e me traz a esse texto de novo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Graças a Deus que o Kleber conhece a Cristo. Graças a Deus que ele conhece a palavra. Estudamos por várias semanas a palavra de Deus juntos, lá na casa dele, irmão Leandro. E ele conhece a verdade. Ele entregou a sua vida a Cristo. Ele começou a ser discípulo de Cristo. Mas e nós? Como nós estamos? A pergunta é como eu estou e como você está. Como está o teu coração? Realmente um coração disposto a seguir, a obedecer, ou um coração disposto a ganhar o mundo inteiro? Nós temos que nos preocupar com isso. E a primeira coisa que Jesus destaca, que Jesus diz aqui, é se alguém realmente quer. Se alguém quer. Um verdadeiro discípulo, ele não fica em cima do muro. Amém? Um verdadeiro discípulo não fica em cima do muro. Um verdadeiro discípulo é aquele que quer seguir. E Jesus diz isso. Se alguém quer me seguir, se alguém quer vir após mim, precisa tomar essa decisão. E quantas pessoas que estão ainda neste tempo em cima do muro. Falávamos disso há poucos dias e há poucas semanas atrás, e a irmã ministrando hoje aqui no louvor, falando que Deus tem nos guardado em meio a uma pandemia, e tem glórias a Deus por isso, mas ainda assim, quantas pessoas que foram guardadas por Deus, receberam livramentos de Deus, a provisão de Deus, o agir de Deus nas suas vidas, mas não conseguem descer do muro, não conseguem descer de cima do muro. E essa história de muro, vocês já sabem e conhecem a história. Essa história de muro é a invenção do diabo. Não existe muro. Existe, mas ele não é de Deus, ele é do inimigo, ele é do diabo. Aquele que está em cima do muro já decidiu o lado que quer estar. Aquele que não se decidiu por Cristo, automaticamente já decidiu em não estar, em não andar, e não servir ao Senhor. Então, meus queridos, essa pergunta eu vou repetir várias vezes nessa noite. Essa pergunta precisa ficar gravada no nosso coração. Essa pergunta precisa ficar martelando a nossa mente durante esta semana inteira, durante esse mês inteiro, para que a gente realmente consiga respondê-la. O que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta conquistarmos e conquistarmos e conquistarmos e juntarmos e juntarmos e juntarmos e perdermos a nossa alma? E Jesus então fala sobre essa decisão. Falei sobre essa decisão e ela é necessária. E cada um que está aqui me ouvindo, cada um que vai nos ouvir na sua casa, no seu lar, sabe até que ponto decidiu por Cristo, sabe que tipo de decisão tomou por Cristo, sabe se realmente decidiu em andar com Ele, em viver para Ele, em ser discípulo, ou se essa decisão foi somente de boca para fora, se essa decisão foi somente para agradar o pai, para agradar a mãe, para agradar o pastor, para agradar alguém, ou se realmente o coração está disposto a seguir e a servir. E cada um sabe de si. Eu não conheço e não sei o que está dentro do teu coração, mas Deus sabe. Deus sonda, Deus conhece o nosso coração. A palavra de Deus diz que o homem vê o exterior, o homem vê a aparência, e eu vejo pessoas bonitas, pessoas alegres, pessoas que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas Deus vê além do que eu vejo. Deus vê o coração do ser humano. Deus sabe a intenção do teu coração. Deus sabe o motivo pelo qual você está aqui. Deus sabe por que você está seguindo a Cristo, se está seguindo ou se não está. Aí Jesus segue as características, dando características daquele que quer ser realmente discípulo, dizendo que existe uma necessidade de se negar a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, sim, eu quero. Eu decidi seguir a Cristo, eu decidi andar com Cristo, eu decidi entregar a minha vida a Cristo. Bom, não termina aí. O
discípulo não acaba aí, o discipulado não acaba aí, o ser discípulo não acaba aí. Jesus disse, então, a si mesmo se negue. E esta é uma parte complicada. Esta é uma parte difícil. Negar a si mesmo é entender que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É entender que agora não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, não são mais os meus desejos, não são mais as minhas prioridades, mas é as prioridades de Cristo. A vontade de Cristo prevalece sobre a minha vida. Negar-se a si mesmo se negue. Quando Jesus chama os seus apóstolos, os 12 apóstolos, quando Jesus chama, todos eles estavam ocupados fazendo alguma coisa. Ou estavam pescando, ou estavam cobrando impostos, como o caso de Mateus, sentado na coletoria, cobrando os seus impostos do povo, ou estavam lançando as redes, como Pedro e os seus companheiros. Todos estavam fazendo alguma coisa, todos tinham os projetos, todos tinham propósitos, todos tinham algo que estavam realizando e por realizar. Mas quando Jesus chega e diz, Pedro, vem comigo que eu vou te fazer um pescador de homens, Pedro larga suas redes e segue a Cristo. Assim Mateus, assim todos os demais discípulos tiveram que negar a si mesmo, tiveram que abrir mão do eu para seguir a Cristo. E aí é que está a chave da questão. Se nós entendemos isso, nós entendemos o que é ser discípulo. Muitas vezes nós frequentamos uma igreja. Muitas vezes nós pensamos e achamos que é certo frequentar uma igreja. Só que o problema é que a gente está na igreja 1h30 por semana, 2 horas no máximo por semana na igreja. Então o ser discípulo não se resume a estar numa igreja. O ser discípulo não se resume a frequentar uma igreja. Isso é consequência de quem é discípulo. Mas o estar na igreja não te torna um discípulo. Não sei se vocês estão conseguindo entender o raciocínio. Estar numa igreja não me torna um discípulo. Mas se eu sou um discípulo, estou na igreja. Essa é a realidade. Estar na igreja não me torna um discípulo. Eu posso estar aqui 1h30, 2 horas por semana e não ser discípulo. Eu posso viver a minha vida a partir de amanhã, com os meus propósitos, com os meus desejos, com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu acho importante fazer, com aquilo que eu vou priorizar. Eu posso priorizar muitas coisas para fazer amanhã, para fazer terça, para fazer quarta. E muitas vezes por nós não sermos discípulos, nós não conseguimos priorizar estar aqui novamente na semana que vem. Então volta e meia estamos, daqui a um pouco não estamos mais, daqui a um pouco estamos, daqui a um pouco não estamos mais. Por quê? Porque eu não me neguei a mim mesmo. Estar e ser discípulo é negar-se a si mesmo. É não fazer a minha vontade, os meus desejos, as minhas prioridades, mas as prioridades do meu mestre. As prioridades de Jesus. E na palavra introdutória, o irmão Gerson, com muita propriedade, usou o exemplo de Paulo. E Paulo diz: agora, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo era discípulo. Como ele mesmo diz, fora do seu tempo. Paulo não andou com Cristo. Paulo perseguiu cristãos. Mas no caminho de Damasco, teve um encontro com Cristo. No dia em que ele viu e ouviu Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir de então, cego ficou, foi levado até a casa de Ananias. Ananias ora por ele, caem-lhe as escamas dos olhos, como o irmão Gerson comentou na palavra introdutória. Caem-lhe as escamas dos olhos, e a partir daquele dia Saulo não era mais Saulo, mas Paulo, transformado, aquele que quer andar com Cristo, quer seguir a Cristo, negou-se a si mesmo, negou a sua religiosidade, os seus projetos, aquilo que ele tinha em mente como fariseu, tudo certo na lei, tudo isso caiu por terra quando ele negou a si mesmo e entendeu: eu quero ser discípulo, eu quero seguir a Cristo. Quando nós queremos seguir a Cristo, a nossa religiosidade cai por terra.
os nossos princípios caem por terra. As nossas prioridades materiais precisam cair por terra. Por quê? Porque Jesus, novamente, depois no contexto, usa essa pergunta. Por isso que nós entendemos no contexto que Jesus está falando deste mundo. Ganhar o mundo aqui físico. Porque se eu não me negar a mim, se eu não negar as coisas que eu desejo, que eu quero, que eu priorizo, que eu acho importantes para mim, boas para mim, para o meu prazer físico e carnal, se eu não negar isso, não serei discípulo. E Jesus, ele faz a pergunta que choca, pelo menos chocou o meu coração, e me fez pensar um pouco sobre como estou vivendo, me fez refletir um pouco sobre o que tem sido prioridade para mim, me fez refletir um pouco sobre, poxa vida, mas o que é prioridade na tua vida? É ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Será que isso é prioridade? O que é prioridade para nós? Negar-se a si mesmo exige renúncia. Negar-se a si mesmo exige renúncia. E essa é a parte mais difícil. Nós precisamos entregar. O homem tem dificuldade de entregar, abrir mão do comando. O ser humano, homens e mulheres, não é? Quando eu falo homem, eu falo ser humano. Ele tem muita dificuldade em abrir mão, em deixar Deus reinar, em deixar Deus governar, em deixar Deus guiar, em deixar Deus dirigir, em permitir que Deus seja realmente o Senhor. O ser humano tem muita dificuldade nisso. E negar-se a si mesmo exige isso. Já não sou eu mais que governo, já não sou eu mais que direciono a minha vida, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Depois, já podíamos encerrar, Jesus já podia ter parado, deu, né? Chega, vamos seguir então, e vamos nos negar a si mesmo, mas agora ainda ele vem com uma história de cruz, ainda precisamos carregar uma cruz. Jesus disse que o discípulo precisa levar a sua cruz. Tome, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Jesus está dizendo que existe ainda uma cruz para ser levada. E aqui nós precisamos entender que os judeus muito bem sabiam o que era a cruz. Para o povo judeu, a cruz era algo muito conhecido. Eles estavam acostumados a ver pessoas sendo mortas, penduradas numa cruz. A morte, a pior morte que um ser humano poderia enfrentar, que um condenado à morte, um marginal à época, né, os marginais. Jesus, ele foi maldito, porque a palavra diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por nós e foi pendurado numa cruz por nós. E os judeus viam isso, viam essa cena. Isso era algo que chamava a atenção do povo. O povo se reunia para ver as crucificações. Tanto é que no dia em que Jesus foi crucificado, mais 2 ladrões foram crucificados com ele, e Jesus, na última hora, assumiu o lugar de Barrabás. Barrabás era para estar no lugar de Jesus. Ele era o condenado, o malfeitor, o homicida, que estava lá. A cruz era para Barrabás. Mas, na última hora, os judeus gritaram e clamaram, quando foi lhes pedido: a quem vocês querem que eu solte? E o povo gritava: solta-nos Barrabás, solta-nos Barrabás. E aí, quando foi pedido: o que vocês querem que eu faça com Jesus? E aí o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ali, Jesus assumiu o lugar do malfeitor e morreu no nosso lugar. Tomar a sua cruz. Muitas vezes nós pensamos que é algo assim: eu tenho uma cruz para levar. Muitas pessoas pensam assim: eu tenho alguém que eu não me dou, eu tenho um parente, eu tenho uma sogra, eu tenho um sogro, eu tenho uma cruz para levar. Eu não tenho, a minha sogra é uma bênção. Hoje nós fomos lá levar ceia para ela. Minha sogra é uma bênção. Muitas pessoas pensam que essa é a cruz. Muitas pessoas têm desafetos conjugais, pensam assim: essa é a minha cruz, eu tenho que carregar a minha cruz. Minha esposa, meu marido, eu também tenho uma esposa abençoada, não é cruz para levar. Mas muitas vezes pensamos assim, né?
Ah, mas essa é a minha cruz, eu tenho que carregar a minha cruz. Na verdade, essa cruz aqui, ela se refere, Jesus está dizendo, vocês precisam tomar a decisão da cruz. Vocês precisam tomar a cruz, não é carregar um fardo, é decidir pela cruz. Sabe quando Jesus decidiu pela cruz? Ele era, falei isso pela manhã, ele era, aqui nessa terra, 100% homem, 100% Deus. Isso diferencia uma religião cristã de uma seita. Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Um pouquinho antes da sua morte, quando ele foi no jardim do Getsemane, com alguns discípulos mais chegados, e ele pede para que eles ficassem ali orando, e ele se afastou um pouco, se ajoelhou e orou ao Pai, suando gotas de sangue, dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ali era o homem Jesus dizendo: eu não quero a cruz, eu não quero levar essa cruz, eu não quero carregar esse fardo, é pesado demais. Mas aí ele decide e diz, na sequência da oração: Pai, mas que não se faça a minha vontade, não se faça a vontade do homem Jesus, mas a tua vontade. Se for da tua vontade, eu vou até o fim. E Jesus toma a sua cruz e vai até o fim, vai até a morte, por nós, miseráveis pecadores que somos, indignos, não merecíamos, mas pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade infinita, ele foi no nosso lugar, mesmo quando o homem Jesus dizia: Pai, se possível, eu não quero, passa de mim esse cálice, passa de mim este momento, eu não quero passar por isso, mas Pai, que não seja feita a minha vontade de homem Jesus, mas a tua vontade de Pai eterno, e se for da tua vontade, irei. E Jesus sabia que tinha que ir, e Jesus foi. Decisões que nós tomamos, e durante a nossa vida de discípulo, nós temos que tomar decisões, e muitas vezes nós deixamos a cruz de lado, nós não decidimos pela cruz, não decidimos em levar a cruz, não decidimos em estar diante da cruz, porque muitas vezes nós queremos viver bem, nós queremos estar na paz, no prazer, na bênção, e esquecemos que Jesus teve que carregar a cruz. E ele está dizendo que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, decida pela cruz, decida estar servindo a Cristo. Depois ele diz: e segue-me. E muitas vezes passamos por decisões difíceis. Muitas vezes temos que tomar decisões difíceis. E às vezes essa cruz, essas decisões difíceis, essa cruz que temos que levar, muitas vezes ela se torna pesada. Muitas vezes decisões que tomamos por Cristo, pela cruz de Cristo, muitas vezes não são as que gostaríamos de tomar, mas são as certas, são as corretas, para que possamos ser discípulos. Muitas vezes nós queremos ser discípulos, mas queremos andar somente pela sombra. Nós queremos andar somente na sombra. Quando Jesus nos coloca num deserto, quando Jesus começa a andar pelo deserto, a gente deixa de seguir. Jesus está dizendo: tome a sua cruz e siga-me. Tome a decisão da cruz e siga-me. Não importa se for para o deserto, se eu for para a sombra, se eu for para o norte, se eu for para o sul, siga-me somente. E muitas vezes nós, como discípulos mal acostumados, nós andamos enquanto está bom, enquanto tem sombra, enquanto está o vento, a brisa soprando, vamos andar com Cristo. Mas quando começamos a chegar no deserto, quando começamos a chegar aonde tem pedra, aonde tem toco, aonde tem problemas, a gente para, deixa Jesus seguir, eu vou ficar aqui, quem sabe na volta eu acompanho de novo. E aí nós deixamos a cruz, nós não tomamos a nossa cruz. Mas quando Jesus mesmo carregando a sua cruz, para finalizar, quando Jesus mesmo estava carregando a sua cruz, chegou um momento em que ele não conseguiu mais. E chamaram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, Simão Cirineu, que levou a cruz por um pedaço. Levou a cruz de Cristo até o Calvário.
Com isso eu aprendo, meu querido, que se as lutas vierem, se os desafios vierem, se a cruz começar a ficar pesada, não se afaste de Cristo. Ele enviará o Simão, o Cirineu, para te ajudar a levar a cruz. Amém? Ele enviará alguém do teu lado para te ajudar a carregar. Ele enviará alguém para andar contigo, para estar contigo, para te dar suporte no momento da dificuldade. Como Jesus recebeu suporte no dia em que ele não conseguiu levar a própria cruz até o Monte Calvário, e o Simão Cirineu levou por ele. Deus não enviará alguém para nos ajudar se enviou alguém para ajudar o seu próprio filho. Deus não enviará alguém para nos dar suporte se ele enviou alguém para dar suporte para o seu próprio filho momentos antes da sua morte. Então, meus queridos, se nós queremos realmente ser discípulos, precisamos aprender a negar o eu, tomar a cruz e seguir em frente, não olhar para trás, não olhar para as coisas que para trás ficaram, não olhar para aquilo que para trás ficou, como o apóstolo Paulo. Não que eu tenha já conseguido ou alcançado o meu objetivo, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão, para o alvo. Jesus Cristo é o nosso alvo, e Ele está dizendo aqui: se alguém quer ser discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Mas a pergunta crucial que Jesus faz é essa: por quê? Porque eu ligo. Porque o versículo 35 me dá esse respaldo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, precisa perder, precisa negar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz. E quem perder a sua vida por minha causa, aquele que negar a si mesmo, aquele que tomar a sua cruz, aquele que quiser realmente me seguir, esse vai salvar a sua vida. Então, o que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveita o homem ter uma conta muito boa no banco? O que aproveita um homem ter tudo do bom e do melhor nesta vida e perder a sua alma? Abrindo parênteses, falei isso já. Nada contra termos uma boa vida, bom trabalho, uma boa formação, nada contra isso. Mas isso não pode assumir o lugar de Deus na minha vida. Isso não pode assumir o lugar de Deus no meu coração. E aí Jesus diz: negue-se, pois, a si mesmo e me coloque em primeiro lugar. Amém, queridos? Diante de tantas dificuldades, de tantas lutas, de tantos problemas, que nós possamos entender isso. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outro meio de não perdermos a nossa alma. Jesus faz uma segunda pergunta: que daria um homem em troca de sua alma? O que daria um homem em troca de salvação? Nada. O homem não tem nada para dar, porque ela é de graça, ela é pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas muitas vezes, no final da vida, agora nessas férias eu estava falando com meu cunhado, conversando sobre palavras, sobre evangelho, e ele me contando um senhor conhecido do pai dele, que faleceu em Porto Alegre há anos atrás, cometido de um câncer, e no leito de morte, poucos dias antes de morrer, ele disse para o irmão Eusébio, seu Eusébio, pai do meu cunhado: eu daria tudo que eu tenho para estar no teu lugar. Ele sabia que ele não tinha cura, ele sabia que o câncer pelo qual ele estava cometido não tinha cura. Ele daria tudo que ele tinha em troca da sua alma, em troca de vida, para viver. E poucos dias depois ele faleceu. O que daria o homem em troca de sua alma? O homem não tem nada para dar em troca. Jesus conquistou na cruz a nossa salvação. Jesus conquistou pelo preço de sangue. Hoje vamos estar relembrando disso. Hoje vamos estar celebrando isso. Precisamos relembrar disso. Foi conquistado na cruz por nós. Mas e nós? Somos discípulos? Nós temos sido discípulos? Ou nós temos sido somente pessoas simpatizantes? Jesus andava com muitos simpatizantes. Muitas pessoas simpatizavam com as palavras de Jesus, simpatizavam com aquilo que Jesus fazia, com as curas, com os milagres, com os ensinos, mas nunca se tornaram discípulos. Discípulo é para aquele que se negue a si mesmo e não larga da cruz. Esse é discípulo. Vamos nos colocar de pé.
Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E reflita sobre essa palavra, sobre essa mensagem. Enquanto os irmãos vêm aqui, fecha os teus olhos e reflita sobre a pergunta: o que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu não sei como você está, não sei como está o teu coração, como está a tua vida, como você se sente, não sei pelo que você passa, eu não sei o que você tem priorizado, eu não sei o que realmente tem importância para ti, não sei. Não sei se você realmente é discípulo, se você é simpatizante, não sei. Deus sabe. Mas chegou um tempo que precisamos tomar a decisão. E só Jesus Cristo é a cura que precisamos neste tempo. Só Jesus Cristo é a cura para a nossa alma. Só Jesus Cristo pode curar este mundanismo que tomou conta do nosso coração. Só Jesus Cristo pode realmente curar as feridas da nossa alma e trazer vida